Meus irmãos, uma alegria estar uma vez mais com esta igreja, com a congregação. Muito obrigado, pastor Eduardo, irmã Ana, a confiança e a oportunidade me dão de estar com a igreja e de compartilhar um pouco do que Deus tem colocado no nosso coração. Louvo a Deus pelo ministério que tem sido exercido aqui. Conheço essa igreja há muitos anos, né? E sempre que volto aqui, vejo o progresso dos irmãos e vejo como os irmãos têm ampliado o seu ministério neste lugar e vidas têm sido alcançadas neste lugar. Preguei no apóstolo pastor, né? Estava perguntando para ele, 5 anos. Graças a Deus. Parabéns, pastor. Deus continue sustentando e cuidando dos irmãos. Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus para o tema que os irmãos nos propõem nesta manhã. Eu quero começar com um texto, vou usar mais 2 ou 3 textos depois, mas quero começar com Josué, capítulo 24. E o tema proposto pelos irmãos é conhecendo a vontade de Deus para os seus filhos. E esse, então, é o tema que pretendemos versar durante alguns minutos. Então, Josué capítulo 24. A partir do versículo 14, a palavra de Deus diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É a palavra de Deus. Esse é o texto básico e, a partir desta expressão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí nós temos a resposta do povo, verso 16. Então o povo respondeu e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. E o versículo 21 diz assim: Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo ao Josué: Ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Quero que repitamos a expressão de Josué: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Sabe, irmãos, nós estamos também vivendo o mês da família ali em nossa igreja, e o tema que estamos trabalhando lá, proposto pelo Ministério Oicos de Família, é Famílias Firmes na Palavra de Deus. Eu preguei já algumas vezes, nós temos tido outros pregadores de fora, mas uma coisa que se percebe, domingo passado ainda como pregador visitante, percebi isso, e algumas pessoas até podem se sentir de certa forma incomodadas com isso. Parece que nós estamos ali sempre batendo na mesma tecla, sempre batendo no mesmo tema. Os desafios que temos para a família hoje são cada vez mais assustadores e repetitivos. Cada vez mais assustadores, cada coisa nova que você vê surgir no mundo, surgir na nossa sociedade, os desafios da família estão cada vez maiores. E quando eu preguei uma das mensagens ainda, alguns domingos atrás, eu disse, olha, parece às vezes que nós mesmos estamos fazendo propaganda dos temas que estão sendo
difundidos lá fora, pela mídia, pela sociedade, pelas artes. Parece que nós estamos ajudando-os a difundir esses temas. Mas não, a verdade é que, uma vez que os temas lá de fora são cada vez mais desafiadores e mais repetitivos e mais insistentes, nós, como Igreja de Cristo, procurando estar firmados na palavra de Deus, temos de sempre, insistentemente, repetidamente, contrapor os temas do mundo e os temas da sociedade em geral. Então, se eles batem nos mesmos temas, nós temos de rebater esses mesmos temas com a palavra de Deus, porque senão eles vão acabar vencendo pela insistência, pela repetição exaustiva daquilo que estão procurando vender, desculpa a expressão, do peixe podre que estão procurando vender a todo mundo e que todo mundo está aceitando e consumindo, mas que não podem penetrar na igreja, que não podem ser aceitos pela igreja e que não podem ser aceitos pela família que pertence ao Senhor. A ideologia de gênero, são as drogas, é o ateísmo, é o vazio de Deus, é os homens voltando as costas para Deus. Vá olhar a Europa como está, não se fala mais em Deus. Outro dia, um irmão, pastor, que está agora, Deus tocou o seu coração, ele serviu no ministério aqui por alguns anos e agora está indo para a Itália como missionário, ele é descendente italiano, e ele fez uma primeira viagem à Itália com a sua esposa, passou algumas semanas lá, e agora Deus abençoou, ele está indo como missionário. Mas uma vez tendo passado lá no ano passado, ele disse, olha, aos poucos a gente vai tentando pontuar sobre Deus e a palavra de Deus. Ele disse, eu estava num hotel e fui muito bem tratado, uma cortesia, uma coisa maravilhosa, e quando eu fechei minha conta e nós estávamos conversando animadamente, conversamos sobre futebol e tudo, foi muito bom, muito bom. Mas como última palavra, saindo do hotel e falando com o recepcionista, por fim ele disse, muito obrigado, foi muito bom o tratamento. E aquele recepcionista muito gentil, muito solícito, por fim ele disse, fique com Deus. Fechou a cara. Fique com Deus. Acabou o papo, mexeu. Que coisa. O mundo está voltando as costas para Deus. Europa, o velho mundo, é assim na França, é assim na Alemanha, é assim na Itália. Aí você vai aos Estados Unidos da América, a nação conhecidamente cristã e protestante, evangélica, mas nós estamos vendo uma frieza tremenda lá. As ideias que estão sendo difundidas lá estão afastando o homem de Deus, e se há um evangelho, às vezes esse evangelho é nominal, é tão somente no papel, mas estão voltando as costas para Deus. Então nós precisamos insistir. Se eles insistem, nós insistimos também em contrapor, em contestar, em mostrar a visão da palavra de Deus. Conhecendo a vontade de Deus para os seus filhos, eu diria, está aí um grande desafio. Hoje em dia está tão difícil vivermos neste mundo e, sobretudo, criarmos filhos neste mundo. Chega alguém até a afirmar, eu tenho um colega que diz, olha, eu não espero netos não, porque eu não quero que netos venham nesse mundo. Alguém seria capaz de afirmar, filhos, melhor não tê-los. Que grande desafio.
E aí nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Arão com o problema com os seus filhos. Eli e problema com seus filhos, o sacerdote Eli. Samuel, o problema com seus filhos. Sabe, às vezes quando refletimos sobre a palavra de Deus e nós voltamos para lições sobre filhos, alguns pais, a tendência é se esconderem lá no banco, tipo assim, eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, eu não estou colocando em prática isso, eu não estou conseguindo esse ideal da palavra de Deus. Onde é que está na prática aquela palavra de Deus que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer não se desviará deles. O que eu fiz de errado? Eu também tenho 2 filhas. É um desafio muito grande. E às vezes eu compartilhando com a minha esposa, onde é que nós erramos? Em face do dia a dia, das dificuldades que às vezes é um desafio para todos nós. O autor aos Hebreus fala que Deus disciplina os seus filhos, e ele comenta ali que nós, os pais terrenos, disciplinamos os nossos filhos, mas estamos sujeitos a cometer erros. Só quem disciplina os filhos de maneira correta, perfeita, é Deus. Nós estamos sujeitos a cometer erros. E muitas vezes, embora não cometamos erros crassos, erros muito grandes, mas às vezes nas entrelinhas cometemos erros, e isso afeta a educação dos nossos filhos. Mas também não podemos nos autocrucificar imaginando que somos imperfeitos e tudo que ocorre nas vidas dos nossos filhos é culpa nossa. Eugene Peterson tem um livro muito bonito sobre criação de filhos na adolescência. E ele diz, às vezes meus filhos adolescentes, eu pergunto, parece que não tem meu sangue, parece que não tem meu sangue. Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Então ele procura aprender no processo da educação dos filhos, e é verdade, tem que ser assim. Você vai crescer com o seu filho, você vai aprender com o seu filho. A presença dos filhos na casa paterna é uma dinâmica, ou seja, ainda em movimento, e um ensinando o outro e um aprendendo com o outro. É esse o processo. Mas eu rogo a Deus que, quando a obra estiver para a sua conclusão, a gente olhe para trás e diga, olha, foi difícil, foi fácil não, houve problemas no percurso, mas louvado seja Deus, entendo, acho que cumpri a minha missão. Josué estava completando seu ministério, ele morreu aos 110 anos, ele foi um dos dois que creram que Deus era capaz de conceder-lhes a bênção de entrarem na terra prometida, dentre os 10 espias. Ele e Calebe foram os únicos 2 maiores do povo de Israel, homens que entraram na terra prometida, porque todos os outros ficaram no caminho do deserto. Então Josué levanta-se e diz, olha, vocês querem fazer como os pais de vocês, que serviram os deuses lá da além do Eufrates, ou lá do Egito, escolham vocês a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O primeiro aspecto que eu focalizo é que nós precisamos fazer como Josué. Precisamos fazer como Josué, precisamos fazer um compromisso de liderança espiritual. Precisamos fazer um compromisso de liderança espiritual. Precisamos nos levantar e fazer um compromisso de liderar a nossa casa
de liderar a nossa família no que diz respeito às coisas espirituais. Li um capítulo de um livro que um autor dizia que muitas vezes nós temos convicções fortes sobre coisas fracas e convicções fracas sobre coisas fortes. O que é isso? Às vezes um pai ensina muito bem o seu filho a torcer pelo time do coração do pai. Compra a camisa, compra o short, compra as meias, compra a bola, compra tudo. E o filho segue o exemplo do pai no time de escolha do pai. Isso é praticamente uma realização para o pai quando vê que o filho assume isto. Tem 2 filhas, a mais nova está na faixa dos 19 para 20 anos. Ela chega junto comigo para torcer para o time. Às vezes é mais enfática que eu mesmo. E isso é legal, nós assistimos futebol juntos. Mas pensando nisso, eu disse, mas eu tenho que ensinar a minha fé à minha filha. É um compromisso espiritual, convicções fortes sobre coisas fortes. Às vezes há convicções fortes sobre coisas fracas, mas precisamos ter convicções fortes sobre coisas fortes. Em meio ao pluralismo que vivemos, em meio ao relativismo que vivemos, tudo é relativo, não é bem assim. O pessoal às vezes é muito conservador, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu à frente da minha casa, eu à frente da minha família. Eu separei aí Deuteronômio 11, 18 e 19. Deuteronômio 11, 18 e 19 diz assim, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Deuteronômio 6, a partir do verso 6, diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Que coisa linda! O que a palavra de Deus diz é que nós precisamos contar aos nossos filhos os feitos de Deus. Nós precisamos repassar aos nossos filhos os feitos de Deus lá no passado, mas também através do ministério da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas atividades, algumas tarefas que nós propomos aos nossos filhos são como que tarefas obrigatórias. Eles não têm opção de rejeitá-la, de resisti-las e de tentarem uma nova opção. Nós damos remédio às nossas crianças mesmo que elas não gostem, mesmo que elas não queiram. Nós as forçamos a que frequentem a escola todos os dias, mesmo que elas não queiram. Nesta semana fui levar a minha esposa Cláudia e a Raquel, minha mais nova, para fazer exame de sangue. E elas têm um histórico, especialmente a minha esposa, a Cláudia, tem um histórico de passar muito mal, né? Quando vai aquela pontada de agulha e puxa o sangue, ela quase esmaia. E a Raquel também tem esse histórico. E não foi diferente. Quando jogou
meio magra, quando jogou naquela veia aqui, puxou, toda mole, aí deita, de cabeça para baixo, aquele negócio. Mas a gente leva. Eu sofro igual a elas, mas eu tenho que levar. Nós fazemos com que os nossos filhos vão à escola, nós os forçamos a tomar os remédios que eles precisam para o tratamento de saúde. Seria diferente com a fé? Seria diferente com a vida espiritual? Nós não insistimos com a fé, com a vida espiritual, com o testemunho. Sabe, irmãos, há uma triste constatação que é comunicada aí por pastores, por obreiros que trabalham em meio a dependentes de drogas, a toxicômanos, a triste constatação que entre os drogados, os dependentes químicos, entre os aidéticos, entre os delinquentes, há um alto índice de jovens oriundos de igrejas evangélicas. Dentre os drogados, os aidéticos, os delinquentes, há um alto índice de jovens oriundos de igrejas evangélicas. Que tristeza, que constatação triste, negativa. Então nós precisamos ministrar aos nossos filhos, não somente com palavras, mas através do exemplo, através das nossas atitudes, dos nossos atos, da nossa postura, da nossa vida. Alguém disse que os nossos filhos precisam de 3 coisas: exemplo, exemplo, exemplo. Livro de Jó, no primeiro capítulo de Jó, diz que Jó tinha muita preocupação se os seus filhos, porventura, tivessem pecado contra o Senhor. E diz que Jó intercedia pelos filhos, e Jó orava pelos filhos, e Jó oferecia holocaustos e sacrifícios pelos seus filhos, para que, se porventura eles tivessem pecado contra o Senhor, ele estaria intercedendo em favor deles, para que não viessem a colher os frutos das suas más posturas. Jó então se punha como sacerdote do seu lar. Então nós precisamos interceder pelos nossos filhos, nós precisamos orar junto com os nossos filhos, nós precisamos orar a sós pelos nossos filhos, nós precisamos orar à beira da cama pelos nossos filhos, e uma vez nossos filhos fora, nós precisamos orar, interceder e clamar a Deus para que os guarde, para que os proteja e para que cuide deles. Só a título de ilustração, não quero... eu costumo dizer, quando prego, acabei de falar, às vezes algum irmão, algum pai pode se sentir: puxa vida, eu não consegui, eu estou todo errado, eu joguei meu tempo fora. Não, é um desafio para todos nós, e um desafio do qual eu compartilho, e não é um desafio pequeno, é um desafio grande. Mas com as minhas 2 filhas, uma já chegando quase à casa dos 30 anos, uma profissional, cursou a universidade, é profissional, está casada, graças a Deus. Mas eu, com muita luta, desde o primeiro momento, eu disse, sempre que eu a levava para a escola, levando-a daqui de São Gonçalo para Niterói, num período, antes de sairmos, assentava ela no sofá junto comigo e orávamos juntos, colocando a nossa vida diante de Deus, colocando a vida dela na presença de Deus, orando, intercedendo. Primeiro, que nós estávamos mesmo orando por ela. Segundo, porque eu queria que ela aprendesse a lição de colocar a sua vida
no primeiro momento do dia, sempre nas mãos de Deus. Hoje eu faço isso com a menorzinha, levando-a para a faculdade algumas vezes, ou sempre que acordamos e eu levanto com ela, mas antes de sairmos, nós oramos e colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Eu coloco a vida dela nas mãos de Deus. Ir para a universidade hoje é um desafio muito grande. Ir para cursar a faculdade hoje é um desafio muito grande. Então nós precisamos clamar, orar ao Senhor. Podemos ver aí Lamentações 2:19? Não. Mas eu vou ler então. Abra aí comigo a sua Bíblia, Lamentações 2. Lamentações 2:19 diz assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos. Então nós temos um compromisso de liderança espiritual com os nossos filhos. Nós temos um compromisso de vida devocional com os nossos filhos. Josué ensinou seus filhos, mas há também um clamor da palavra de Deus em Josué 1:8 que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e bem-sucedido serás em tudo que fizeres. Temos um compromisso de liderança espiritual e temos um compromisso de ensinar aos nossos filhos uma vida devocional em família, para os pais, para os cônjuges, para os filhos. O salmista, no Salmo 1, diz que o varão é bem-aventurado, ele diz o texto bíblico, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Primeiramente, nós precisamos ter prazer. Primeiramente, nós precisamos ter gozo e alegria na palavra de Deus. Assim como Deus disse a Josué, medita nesse livro de dia e de noite, para fazer estudo segundo ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e feliz serás. Nós, como pais, precisamos ter esse prazer, esse gozo. Os nossos filhos têm de ver em nós este gozo, esse prazer, esta alegria, este compromisso com a palavra de Deus, para que então eles nos tomem como exemplos e passem a ter este prazer, este gozo, esta alegria na palavra de Deus. O lembrete, eu diria, elementar, básico, lá na primeira lição de realizarmos o nosso culto doméstico. Sei que hoje em dia a carga horária é muito grande, seja no trabalho, seja na escola, os horários diversificados, difícil de conseguir reunir toda a família, mas que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas que haja um prazer e uma alegria da família estar reunida, realizando o culto doméstico. Esses valores têm de ser firmados no lar. Nós temos de ser os líderes espirituais do nosso lar, porque o futuro dos nossos filhos depende disso, porque a nossa família, queremos que ela seja o nosso lar, queremos que ele seja edificado sobre a rocha
que é Cristo. Amém? Queremos que eles sejam edificados sobre a rocha, que é Cristo. E aí eu pergunto, que tipo de lar nós estamos edificando? Que tipo de lar nós estamos edificando? E um conselheiro de família disse, olha, nós temos de ver dois aspectos. O suporte que nós damos aos nossos filhos, no que diz respeito ao relacionamento pais e filhos, o suporte que nós damos aos nossos filhos e o apoio que nós prestamos aos nossos filhos. Suporte e apoio dizem respeito à forma de aceitação que nós temos em relação aos nossos filhos, a forma de afirmação que nós damos aos nossos filhos e o compromisso que nós devemos demonstrar aos nossos filhos. Como quem está dizendo, olha, meu filho, minha filha, eu estou com você, eu vou te ajudar. Às vezes o mundo oprime tanto, faz uma pressão tão grande que os nossos filhos, na idade da adolescência, início da juventude, ficam um pouco perdidos, como que um pouco baratinados. O suporte e apoio eles têm de receber dentro de casa. Tem de ter afirmação dentro de casa. Tem de ter aceitação dentro de casa a partir dos seus pais. E aí o conselheiro de família disse, olha, há lares apáticos, onde existe baixa expectativa, onde existe baixo apoio. Um lar apático produz indiferença, produz crianças sem cuidado e produz crianças delinquentes. Aí ele disse, olha, existe um lar mimado. Um lar mimado é onde os pais se tornam empregados das crianças. Então existe uma baixa expectativa, um alto suporte, porque os pais fazem tudo, mas eles produzem crianças mesquinhas, indulgentes, estragadas e danificadas. Existe um lar estressado, de alta expectativa e baixo apoio, produz um ambiente tenso, suicida, com crianças estressadas. Alguém disse que um exemplo desse é o Japão, onde existe uma alta competição. Estava vendo outro dia a respeito do Japão, o valor que eles dão à família é muito pequeno. O que a pessoa quer é trabalhar até tarde da noite, produzir, ganhar dinheiro, ter a sua casa cheia dos eletrodomésticos mais modernos e tecnológicos, high-tech, né, que se diz que você pode imaginar. E muita coisa vem do Japão. E muita coisa que tem lá não tem aqui. Mas isso está causando uma loucura, uma doideira. Você sabe que no Japão, muitos jovens não namoram entre si. Muitos jovens japoneses estão namorando um robô, estão namorando um chaveirinho. Outro dia vi a respeito de um jovem japonês que se casou com um holograma. O que é um holograma? É uma imagem em terceira dimensão. Que doideira! Mas é a sociedade doente que está criando essas pessoas doentes. E hoje em dia, antigamente a gente brigava só com a televisão. Hoje nós estamos brigando com a televisão e com o celular, o iPhone, o iPad, que está na mão da criança. E enquanto você está tentando formar uma frase, a criança já viu meia dúzia de vídeos ali. A concorrência é muito desleal. Então, se nós não contrapusermos, se nós não dissermos, olha, o mundo ensina assim, mas a palavra de Deus ensina desta forma, já perdemos a batalha. Já perdemos a batalha. As coisas assim, ó, high-tech, uma velocidade tremenda, e nós devagar.
Então, se nós não nos esmerarmos na nossa tarefa e na nossa missão, já perdemos o jogo. Então, eu falei de vários lares aqui, mas graças a Deus existe o lar balanceado e o lar equilibrado, onde há alta expectativa, onde há alto suporte, onde as crianças crescem num ambiente de confiança, afirmação e se tornam crianças abençoadas. Ah, é um sonho irreal? Não. É o que a palavra de Deus nos promete. Como eu disse, leia lá o capítulo 12 da carta aos Hebreus, e ali diz que Deus disciplina de forma perfeita. Nós, os pais terrenos, cometemos erros. Então não podemos ser severos demais, mas também não podemos ser relapsos demais. Se formos severos demais, vamos criar crianças recalcadas, até delinquentes. Mas se formos relapsos demais, também vamos criar crianças abusadas, sem limites. Então nós precisamos equilibrar e conduzir com a palavra de Deus, a fim de que se tornem crianças saudáveis. Chega um tempo, é verdade, quando adolescentes e jovens, chega um tempo em que nós temos de dar a nossa contribuição às pitadas. Você não pode pegar muito pesado. Você vai temperando aos pouquinhos, mas orando muito. Temperando aos pouquinhos, mas orando muito. Você vai passar mais tempo na presença de Deus em oração, clamor e intercessão pelos filhos, e menos tempo ali para temperar. Meu filho, acho que não é bem assim. Lembra daqui? Porque se nós forçarmos muito nesta fase, talvez nós estejamos afugentando os nossos filhos. Lá na base, no início, tanto quanto possível, você deve insistir nessas lições. Depois você tem que pedir sabedoria a Deus. Nós temos de dar aos nossos filhos o suprimento físico, alimento, estudo, proteção física, necessidades materiais. Nós temos de dar aos nossos filhos sustento emocional, suprimento emocional, sempre salientar os pontos positivos, ter muito cuidado com as críticas, com os estigmas e às vezes temos cuidado para não supervalorizar os seus erros, porque isso pode causar um estigma muito forte. A partir da pré-adolescência, os meninos e as meninas irão estabelecer relacionamentos diferentes com os seus pais, com o seu pai, com a sua mamãe. Cada um vai ter necessidades diferentes nesses relacionamentos. Os nossos filhos precisam de segurança, estabilidade financeira, material, não podem ser submetidos ao abandono. Nós temos de cuidar com a nossa instabilidade emocional, de humor, temos de cuidar para que não haja falta de regras, temos de cuidar para não haja indiferença, deixa correr, azar é teu, o que você plantar você vai colher, não. Mas nós temos de tratar os nossos filhos com um amor incondicional. Independente do que uma pessoa faça, ela tem de continuar a ser amada, os nossos filhos. Mas não basta amar e falar que ama, é preciso ter habilidade para permitir que o outro, no caso que os nossos filhos, são realmente amados. Uma das lições que eu
Me apego muito e gosto muito, sempre tenho falado com minha esposa, desde muito tempo, na lição do filho pródigo, é que o pai, mesmo que o filho lhe fizera mal, mesmo que o filho desprezara, mesmo que o filho abandonara e fora gastar tudo num lugar distante, inclusive com as meretrizes, a figura do pai, que ilustra também o modo de Deus agir, a figura do pai é a figura daquele que estava sempre ao portão, esperando com esperança, né? De que um dia o seu filho iria voltar, e conforme acontece na parábola do filho pródigo. Às vezes nós vemos aí, no dia a dia, na rua, uma mãe, quando perde seu filho, embora o seu filho fosse um criminoso, às vezes ela é a única que corre lá para abraçar-se àquele filho morto e para chorar a sua morte. Então o filho, ele deve saber que sempre há uma porta aberta e um pai ou uma mãe esperando o seu retorno. Nós vamos estar orando, clamando, intercedendo, rogando a Deus que um dia o nosso filho volte, e nós estaremos à sua espera, porque esta é a figura de Deus na parábola do filho pródigo. Nós precisamos desenvolver nos nossos filhos a autoestima, ou seja, a capacidade que o indivíduo desenvolve ao longo de toda a sua vida, autoestima, de gostar de si mesmo. E a autoestima, então, positiva é um fator de relevância para o sucesso acadêmico, profissional, afetivo, e os pais são de grande importância para o desenvolvimento saudável dessa autoestima. Eu já vi pais dentro da igreja, que olham para os seus filhos e dizem: você não presta para nada, o que vai ser de você? Você não presta para nada, o que vai ser de você? Ou de um pai que devia ser a figura exemplar para o seu filho, devia ser uma referência. O pai diz: meu filho, você é um maricas, você é mole, o que vai ser de você? Isso aí fere, achata, oprime a autoestima de um filho, a autoestima de uma criança. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos fazer um compromisso de liderança espiritual, precisamos fazer um compromisso de liderança devocional e precisamos fazer um compromisso de liderança de serviço. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos. E aí a gente diz: olha, uma família deve estar ligada e integrada a uma igreja em que os princípios da Bíblia sejam pregados e vividos. Então uma família tem que estar ligada a uma igreja. Às vezes o próprio pai diz: não, eu sou crente, mas a igreja não é importante. Não. A família deve estar ligada a uma igreja, ter um compromisso de serviço naquela igreja. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde está a igreja na escola bíblica dominical? Onde estão os nossos filhos na escola bíblica dominical? Onde estão as nossas crianças na escola bíblica dominical? As nossas crianças têm sido trazidas à igreja? Se nós trouxermos para estudarem a palavra de Deus e para viverem um ambiente de comunhão, de culto, de louvor, de adoração na igreja, elas não estarão servindo ao Senhor. Eu louvo a Deus, caminho na igreja desde os meus 5 anos que eu tenho lembrança. Participei de todas as organizações, Sociedade de Crianças, cantava em todas aquelas cantatinhas de Natal.
recitava aqueles versinhos, já entregava a minha oferta de missões em caixinhas de Caixa Econômica Federal, latinhas, caixinhas, eu fazia aquelas campanhas, eu vi aqui as crianças dentro da campanha também. Irmãos, isso é importante, irmãos. Serviço. Nós somos referência e serviço para os nossos filhos. Eu e minha casa serviremos. Estaremos no templo, na obra de Deus, servindo ao Senhor. Um lar cristão, ele precisa de vida devocional, mas precisa de vida de serviço também. É inadmissível que passemos o tempo todo em torno das nossas preocupações passageiras e finitas e para Deus, nada, ou muito pouco. Para a nossa vida espiritual, nada, ou muito pouco. Sabe, como pastor já, graças a Deus, Deus é misericordioso, completei 40 anos de ministério agora uns meses atrás. E mesmo com 40 anos de ministério, às vezes sua cabeça parece que não funciona em certos aspectos. E eu olho assim a congregação e digo, não estou vendo irmão fulano e irmã fulano, estou vendo aquele casal. Não, mas tranquilo, aquele casal é maduro, eles sabem tudo de Bíblia, eles estão aí na igreja tempo. Não, tranquilo, não, eu não preciso me preocupar com eles não vão se desviar. Não, está tudo tranquilo. Aí não aparece. Daqui a pouco eu vou ver, casal antigo, conhecedor da palavra de Deus, maduros, às vezes até líderes, mas estão ocorrendo problemas sérios lá. Eu, como pastor antigo, devia saber disso. Mas às vezes acho, não, está tudo tranquilo. Não. Se não estão servindo, se não estão na comunhão, se não estão na congregação, algum problema há. E nós temos que diagnosticar isso. Nós temos que ter maturidade para reconhecer isso. Então, se nós queremos que os nossos filhos caminhem com o Senhor, eles têm de ter um compromisso de serviço, de compromisso na casa de Deus, de compromisso na igreja de Cristo. Quando nos afastamos, nós estamos dando lugar aos problemas, nós estamos dando brechas para Satanás. Dentre outros deuses, dentre outras decisões, Josué disse com a sua casa que ele teria um compromisso de servir ao Senhor. Nós perguntamos então, que outros deuses estão tomando lugar no lugar do nosso Deus? Que outros deuses estão tomando lugar do nosso Deus? Às vezes é o lazer, às vezes são as novelas, às vezes é o Netflix, às vezes são as séries aos montes que estão sendo oferecidas aí. E nós não estou só em casa assistindo série, mas devia estar na igreja em determinados momentos, devia estar no templo em determinados momentos, devia estar servindo em determinado momento. Aí Deus abençoa, compra um carro, some. Aí Deus abençoa, consegue uma casa na praia, some. Devemos ter um compromisso de serviço com o nosso Deus. Às vezes é o vício da ganância. James Houston, num dos seus livros, ele fala sobre isso, Fome da Alma, ele fala disso. Os homens têm os mais diversos vícios. Um deles é até o trabalho. O vício do trabalho. E você vai ver, não, estou trabalhando, pastor, estou trabalhando. E eu, certa vez, falei com um médico, ele está na glória, um amigão, um companheirão. Aí, um médico cristão com excelente condição, mas não, estou trabalhando em outra empresa agora, de imagem toda. Precisa disso tudo. E a família, e a igreja, a vida devocional e o serviço, tem lugar para isso mais na sua vida, não? Eu conheci um jovem também, casal, um jovem moço, casado, funcionário público. Aí também, paralelamente, começou a dar aulas
e paralelamente daqui a pouco construiu um imóvel, começou com uma padaria. Eu digo, rapaz, você é funcionário público, agora você está dando aula, agora tem a padaria. Cuidado, rapaz, sua família, a igreja, o serviço. Deu outra. Família foi para o buraco. 2 filhos, separaram-se, deu crise. Desequilíbrio. Compromisso de vida, de liderança espiritual, compromisso de vida devocional e um compromisso de vida de serviço. Encerro falando sobre o nosso compromisso. Eu tenho como alvo fazer do meu filho um discípulo de Cristo. Amém? Eu tenho como alvo fazer do meu filho, da minha filha, discípulos de Cristo. Tenho como alvo imprimir nos corações deles valores espirituais. Eu tenho como alvo facilitar, de modo que eles descubram o seu chamado ministerial, o seu chamado de serviço na obra de Deus, e tenham como cumprir. Os filhos têm de ser, antes de tudo, discípulos. Se nós, os pais, tivéssemos a consciência de que nossos filhos são discípulos, com certeza o nível de relacionamento que temos com eles seria muito mais profundo e de muito maior responsabilidade. Termino dizendo, qual a vontade de Deus para os nossos filhos? Que sejam discípulos de Cristo. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos assumir o nosso compromisso de liderança espiritual. Vamos assumir o nosso compromisso de sermos exemplos de uma vida devocional. Vamos assumir o nosso compromisso de sermos exemplos de uma vida de serviço ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos, suas famílias, sua liderança espiritual como pais, e Deus abençoe os nossos filhos, e Deus abençoe os seus filhos. Amém.